Olá, bom dia para você. Começa agora mais uma transmissão ao vivo aqui pela TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro visita nesta terça-feira as obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai e também se reúne com o presidente Mário Abdo Benítez. Todos os detalhes a partir de agora. Fique com a gente. Bom, as obras da ponte estão em ritmo acelerado, com mais de 40% concluída. Quando estiver pronta, vai ser mais uma opção para quem precisa atravessar a fronteira. A conclusão da Ponte da Integração está prevista para 2022. Às margens do Rio Paraná, a futura ponte já vai tomando forma. O vai-vem de homens e máquinas em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, e em Presidente Franco, no Paraguai, mudou definitivamente a paisagem da região. Hoje já é possível ver aqui do lado brasileiro parte das estruturas que darão sustentação à nova ponte quase prontas. Quando a obra for concluída, serão 760 metros de comprimento, com um vão livre de 470 metros, o maior da América Latina. Essa gigante da engenharia vai ligar as fronteiras entre Brasil e Paraguai e estreitar as relações entre os dois países. Mais de 40% do projeto da Ponte de Integração já foi concluída e a previsão é de que seja entregue em 2022. A ideia é que ela seja usada especificamente por veículos de carga, o que deve desafogar o trânsito da Ponte Internacional da Amizade, hoje o principal corredor logístico entre os dois países. Para os caminhoneiros que chegam a enfrentar mais de 4 horas de fila para atravessar a ponte, uma nova alternativa será bem-vinda. Aí tirando os caminhões do meio dos carros aqui vai outra coisa, né? É outro nível. Vai melhorar bastante para nós. Vai ser melhor para os caminhoneiros, ¿verdad? Porque sempre acá ustedes já veem como é a situação, ¿verdad? A obra é do governo federal com gestão do estado e conta com recursos da Itaipu Binacional. Foram investidos mais de 463 milhões de reais no projeto. Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, a Binacional já investiu cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras estruturantes no Paraná. Vai facilitar o turismo. Foz do Iguaçu é sabidamente o segundo destino turístico do país de turista internacional. Então ele vem para cá. Então vai melhorar esse ambiente. Ampliar a economia local, dar qualidade e conforto às pessoas, dar segurança, porque é um ganha-ganha importantíssimo para essa região da Tríplice Fronteira, importantíssimo para o Paraná, para esse oeste, importantíssimo para o Brasil. Olha, hoje em Foz do Iguaçu será o terceiro encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez. Para conversar com a gente sobre a importância desse diálogo e a parceria entre os países vizinhos, está aqui no estúdio o professor de Economia e Política da América Latina, professor Rafael Duarte. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na TV Brasil. Professor, na sua avaliação, qual que é a importância de mais essa ligação entre os dois países? Bom dia, Renata. Obrigado. A importância é fácil de você vislumbrar se você considerar a Ponte da Amizade, que foi construída em 65. Né? Ela foi estabelecida e desde então as duas cidades, da Cidade Leste e Foz do Iguaçu, cresceram muito. Principalmente Foz do Iguaçu cresceu para o lado da ponte. E todo o desenvolvimento da cidade se deu a partir dela. Agora, com essa ponte que vai ligar Foz do Iguaçu a Presidente Franco, vai trazer a parte sul da cidade começar a se desenvolver um pouco mais e vai melhorar o trânsito das pessoas e vai melhorar, por exemplo, o tempo de travessia de turistas do Brasil para o Paraguai, porque todos esses caminhões de carga, né, que trazem todo o escoamento da produção brasileira, que levam para os portos no Chile, por exemplo, não vão mais ter que ter um horário especial para passar, não vão mais perder horas e horas como a matéria mostrou. Né? Então, na verdade, são dois potenciais muito interessantes de crescimento para a cidade. Né? Os empregos diretos e indiretos, mas principalmente do lado do Paraguai, a cidade de Presidente Franco, como era muito longe, né, de Cidade Leste e da Ponte da Amizade, ela sim talvez seja a mais beneficiada da região. Ou seja, mais uma opção para quem precisa atravessar a fronteira, né? Exato. Claro. Agora são duas pontes muito bem estabelecidas, muito bem embasadas, né, para promover o trânsito, né, de pessoas, de turistas, de trabalhadores, porque tem moradores que vivem em Foz do Iguaçu e trabalham no Brasil e vice-versa. Sim. Então, isso facilita muito mais o trânsito e essa integração entre os dois países. Então, mais do que uma fronteira interligada, tem aí a relação econômica dos países, que é muito importante, não é isso, professor? Sim, a região vai ganhar muito mais em dinamismo econômico.
o trânsito vai ser muito mais facilitado, a fiscalização transfronteiriça também vai ser mais facilitada, porque hoje, se você olhar de segunda a sexta, no horário comercial, a Ponte da Amizade está o tempo todo engarrafada. Então, quando você tira o trânsito de caminhões, vai agilizar os caminhões, os horários deles vão poder ser diuturnamente. Não tem mais essa história de você ter que combinar a viagem desde o Porto de Paranaguá para chegar em Foz do Iguaçu e não perder tempo dormindo de um dia para o outro ou perder o dia. Isso vai facilitar muito. Além dessa integração Brasil-Paraguai, também, claro, traz desenvolvimento, né, para as regiões. Sim, sempre vai trazer desenvolvimento. Tanto é que os últimos 50 anos com a Ponte da Amizade levaram a todo esse desenvolvimento da região. Se o Cidade Leste sem a ponte seria provavelmente muito menor, muito menos pujante economicamente do que é. Uma nova ponte vai catapultar a segunda cidade, Presidente Franco. Tá certo. Olha só, a construção sobre o Rio Paraná vai desafogar o trânsito na Ponte da Amizade, como o professor explicou aqui pra gente. Os trabalhos começaram em 7 de agosto de 2019 para conectar fisicamente as margens brasileira e paraguaia. Vamos acompanhar agora um vídeo produzido pela Itaipu Binacional mostrando o primeiro ano do andamento dessa obra. Vamos ver. Professor, a gente vê aí obras adiantadas, né? Sim, isso é muito importante por 2 motivos, né? A ação de Itaipu financiando a obra facilita o desembolso das etapas de execução. E, de outro lado, a própria tecnologia usada do tipo de concreto e das ferragens e todo o maquinário também permite um processo muito mais ligeiro, claro. Não tendo um alicerce, uma fundação da ponte no meio do rio, faz com que o projeto avance muito mais rapidamente, porque você não vai precisar primeiro abrir espaço, secar o rio para fazer a fundação no meio do leito. Como você tem só nas 2 margens, isso também facilita o trabalho. Professor, a gente viu aí a grandiosidade dessa obra, né? Importante nesse momento de pandemia, geração de emprego, né? Sim, sim. Os empregos diretos com toda essa tecnologia não são tão numerosos quanto se supõe pelo tamanho da obra. São a torno de 500 trabalhadores, segundo as informações que foram passadas. Mas em termos indiretos, você tem concreto, você tem metalurgia, você tem próprios serviços gerais de limpeza, de alimentos. Isso ao longo dos 3 anos vai gerar bastante, inclusive ligando com a construção da via perimetral do lado brasileiro, que também vai se integrar com esse corredor novo que vai criar. Professor, os presidentes do Brasil e Paraguai têm um encontro, claro, eles vão visitar essa ponte daqui a pouquinho, com transmissão ao vivo da TV Brasil, a gente vai mostrar para você. Quais devem ser os assuntos abordados nesse encontro? Provavelmente eles vão passar limpo, né, todo o cronograma das obras, os cronogramas de desembolso, mas eu acho que as relações Brasil-Paraguai elas vão passar pela discussão da outra ponte que está sendo prevista de construção, né, ligando o Porto Mortinho com o corredor bioceânico, mas talvez os assuntos mais sensíveis às relações bilaterais é o controle transfronteiriço, tanto a fronteira, né, fluvial quanto a fronteira seca também, por conta dos ilícitos que se aproveitam do fácil trânsito que ocorre, né, de armas, de drogas, de dinheiro, de lavagem. Então, talvez um dos principais pontos da discussão seja, né, a integração econômica, né, o acompanhamento da agenda de execução e, claro, essa agenda do controle do trânsito transfronteiriço para conter os ilícitos. Acho que esse é um ponto importante que vai ser tratado. Que bom, a gente falou das 2 pontes, né? Um pouquinho da Ponte da Amizade, que tem 54 anos, não é isso, professor? E agora essa nova ponte que vai ser entregue em 2022. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre uma terceira ponte, né? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Sim, essa terceira ponte, se não me engano, abriu-se o edital esse ano. É uma ponte que vai ligar lá no Mato Grosso do Sul a cidade de Porto Mortinho, que é a primeira cidade ali na ponta do Rio Paraguai, né? E que depois entra para o território paraguaio e boliviano, e vai criar a facilitação do transporte do oeste brasileiro para os portos do Chile, chamado corredor bioceânico ou rota bioceânica.
e vai facilitar essa integração dos portos do Sudeste brasileiro, né, em Santos e no Sul, aqui no Paranaguá, com os portos chilenos. Mas o principal é criar um outro caminho de trânsito e acesso, né, a produtos de importação e exportação para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Isso vai, principalmente para o nosso agronegócio, o escoamento da produção do agronegócio, indo por essa rota bioceânica até os portos do Chile, vai reduzir talvez em 30% os custos, tanto de frete quanto de tempo, para exportar nossos grãos para a Ásia. E como China já é nosso principal parceiro de importação, mas a Índia nos próximos 10 anos vai ascender no consumo de alimentos e vai precisar também do Brasil. Então isso é muito importante, tanto essa ponte em Foz do Iguaçu quanto essa ponte em Porto Murtinho, numa estrutura interessante de escoamento para o oeste. Todos ganham, né? Frete mais barato, escoamento mais rápido da produção. E a população tem acesso a produtos de maneira mais barata, porque não dependem dos portos de Santos para chegar até Cuiabá, Campo Grande, Dourados, Corumbá, né? Isso vai facilitar muito o crescimento da região e fixar as pessoas naquelas regiões, evitando o êxodo para sul e sudeste do Brasil, como normalmente acontece. E gerar empregos, claro. Professor, vamos falar um pouquinho da relação Brasil-Paraguai. O que a gente exporta, o que a gente importa, como é que é essa relação? Bom, o comércio é muito dinâmico entre Brasil e Paraguai. Mas, claro, a gente exporta para eles os nossos bens manufaturados que eles não dispõem. Principalmente automóveis, metalurgia, bens agrícolas processados, né, enriquecidos, não só o grão cru. E a gente importa deles também muito da produção agrícola que eles têm e os serviços, claro, de produtos eletroeletrônicos, né, que eles têm mais facilidade de trazer os produtos da China para lá do que o Brasil, mas principalmente na zona de fronteira. Mas a economia é muito dependente dos dois lados, mas principalmente o Paraguai depende mais porque ele tem uma economia menos diversificada que a brasileira. O tamanho da economia brasileira consegue suprir diversos produtos, inclusive a energia que a gente compra deles, né? Talvez seja o principal elemento da balança comercial para Paraguai e Brasil, é a energia que a gente compra de Itaipu, que eles não têm como usar, sobra, e aí a gente compra esse excedente que eles não usam. Outro ponto importante também que tem nessa relação Brasil-Paraguai e também com essa ponte é o turismo, né? A gente viu que Foz do Iguaçu é o segundo destino, né? Sim, é o segundo destino brasileiro turístico e ali em Foz do Iguaçu é um ponto que leva turistas e você pode ficar ali de base. Eu já fui várias vezes, tenho grandes amigos que moram lá. Você fica de base, indo para a Argentina, na Rota das Missões Jesuítas, por exemplo. Claro, ao lado das Cataratas do Iguaçu da Argentina. E do lado do Paraguai também tem diversas riquezas, mas ainda são pouco exploradas, justamente pela dificuldade de acesso, né? A região das Missões Jesuíticas do lado paraguaio, elas têm um potencial turístico maravilhoso e essa ponte vai facilitar o acesso até lá, porque você tem que esperar a Ponte da Amizade quase 2 horas para passar um ônibus de turismo grande. É complicado. E a gente viu que a nova ponte, né, a ponte da integração, vai ser basicamente para a passagem de caminhões de carga, não é isso? E a outra ficaria mais para carros de passeio e também ônibus de turismo. Exato. Essa nova ponte, ela vai ter 2 desempenhos econômicos. Para o turismo, facilitando o acesso a regiões que não Cidade del Este, mas regiões de fronteira ali com o Paraguai, do lado argentino também. E o segundo elemento, que é o escoamento da produção agrícola dos dois lados. Então, os caminhões não precisam mais passar por dentro da cidade, já que a cidade cresceu para o lado da Ponte da Amizade, né, e engoliu a estrada. Então, os caminhões ficam no meio da cidade, aqueles caminhões com todos os produtos, porque o Paraguai usa a Ponte da Amizade para chegar ao Porto de Paranaguá, para exportar sua produção também. Ou seja, fica parado um bom tempo, né? Fica parado. Se você for lá em Foz do Iguaçu hoje em dia, você vai ver assim, a quantidade de caminhões por quilômetros, né? Quase um engarrafamento de São Paulo na hora do rush. Com essa criação da perimetral, que vai tirar o trânsito dos caminhões dentro da cidade e levar para essa ponte, o tempo de transporte vai diminuir e essa ponte é prevista para grandes cargas. Mas, claro, ela vai também passar pessoas, ela tem um espaço específico de calçada. Então, o incremento é similar ao incremento que a Ponte da Amizade deu há 50 anos atrás.
Que bacana. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você a visita do presidente. Ele vai visitar daqui a pouquinho as obras dessa ponte da integração Brasil-Paraguai. Mas a gente vai rever agora a reportagem, porque a nossa equipe está lá desde ontem já preparando reportagens e essa cobertura para você que acompanha aqui na TV Brasil. Vamos rever um pouquinho a reportagem sobre as obras da ponte da integração Brasil-Paraguai. Às margens do Rio Paraná, a futura ponte já vai tomando forma. O vai-vem de homens e máquinas em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, e em Presidente Franco, no Paraguai, mudou definitivamente a paisagem da região. Hoje já é possível ver aqui do lado brasileiro parte das estruturas que darão sustentação à nova ponte quase prontas. Quando a obra for concluída, serão 760 metros de comprimento, com um vão livre de 470 metros, o maior da América Latina. Essa gigante da engenharia vai ligar as fronteiras entre Brasil e Paraguai e estreitar as relações entre os dois países. Mais de 40% do projeto da ponte de integração já foi concluída e a previsão é de que seja entregue em 2022. A ideia é que ela seja usada especificamente por veículos de carga, o que deve desafogar o trânsito da Ponte Internacional da Amizade, hoje o principal corredor logístico entre os dois países. Para os caminhoneiros que chegam a enfrentar mais de 4 horas de fila para atravessar a ponte, uma nova alternativa será bem-vinda. Aí tirando os caminhões do meio dos carros aqui vai outra coisa, né? É outro nível. Vai melhorar bastante para nós. Que vai ser melhor para os caminhoneiros, ¿verdad? Porque sempre acá ustedes já veem como é a situação, ¿verdad? A obra é do governo federal com gestão do estado e conta com recursos da Itaipu Binacional. Foram investidos mais de 463 milhões de reais no projeto. Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, a Binacional já investiu cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras estruturantes no Paraná. Vai facilitar o turismo. Foz do Iguaçu é sabidamente o segundo destino turístico do país de turista internacional. Então ele vem para cá. Então vai melhorar esse ambiente, ampliar a economia local, dar qualidade e conforto às pessoas, dar segurança, porque é um ganha-ganha importantíssimo para essa região da Tríplice Fronteira, importantíssimo para o Paraná, para esse oeste, importantíssimo para o Brasil. A gente volta aqui a conversar com o professor. Ele está mostrando para a gente, está trazendo informações para a gente sobre essa relação Brasil-Paraguai, nesse programa especial que a gente está mostrando para você. Professor, como é que é a relação das cidades que fazem parte ali? Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Presidente Franco. É interessante porque ali a integração não é só econômica, né? Existe o turismo de compras, o turismo da natureza e o turismo de grandes pontos turísticos, né? Mas como Itaipu, como as cataratas. Mas o mais interessante é que a ponte da Amizade primeira promoveu a integração das pessoas. Então lá praticamente é uma cidade de pelo menos 3 idiomas, o português, o espanhol e o guarani. E aí você tem pessoas que moram no Brasil e trabalham no Paraguai, pessoas que moram no Paraguai e trabalham no Brasil. O desenvolvimento de empresas de turismo que ganham desempenho nacional expressivo se dá pela experiência turística, porque ali se recebem pessoas do mundo todo. Principalmente europeus, né, gostam muito de visitar aquela exuberância da natureza que a gente vê na região. E acabam conhecendo 3 aspectos de relação Estado, sociedade e natureza. O Brasil, a Argentina e o Paraguai. Essa ponte que está sendo construída, ela é vizinha do Marco das Três Fronteiras, que o Marechal Rondon ajudou a montar, né? Então você tem 3 obeliscos de cada lado, né? Que é a junção do Rio Iguaçu com o Rio Paraná, e você consegue enxergar um obelisco de cada lado. Então você tem assim, o trânsito entre os países é muito interessante e é uma integração das 3 sociedades, argentina, brasileira e paraguaia, que representa um pouco do potencial de riqueza que uma integração entre os países e as nações como um todo pode gerar para o desenvolvimento de todos. O intercâmbio cultural também, né? O intercâmbio cultural é maravilhoso. Você tem atrações turísticas que naquela região você tem o samba, você tem o tango. Eu sempre peco esquecer a dança tradicional que tem no Paraguai, que se assemelha muito à dança dos tropeiros de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Você tem a culinária exuberante, você tem uma miscigenação de etnias, de culturas. É muito rica aquela região
em termos de oportunidade. Acho que para qualquer brasileiro que goste do Brasil, acho que Foz do Iguaçu tem que ser visitado uma vez na vida. Por isso é o segundo destino, né? Por isso é o segundo destino. A gente tem algumas imagens aí o presidente chegando. Vamos acompanhar? Temos aí? Bom, a gente vai deixar para daqui a pouquinho. Vamos continuar. Ali, temos imagens. Essas são imagens da chegada do presidente Jair Bolsonaro, a comitiva dele. Essas imagens foram gravadas, são imagens de agora há pouco, da chegada do presidente a Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ele, junto com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, eles vão fazer essa visita às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ao vivo para você a primeira-dama, Michele Bolsonaro, desembarcando aí com o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Foz do Iguaçu, sendo recepcionado ali. Presidente da Itaipu Binacional, não é isso, professor? O general Lune Silva. Bom, daqui a pouco o presidente deve estar se deslocando já ali para o local das obras e a TV Brasil vai mostrar tudo ao vivo para você. Essas são imagens gravadas agora há pouco da chegada do presidente Jair Bolsonaro e essas, sim, são as imagens do presidente Mário Abdo Benítez desembarcando no aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, também acompanhado da primeira-dama, chegando para esse encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Os presidentes acompanhados aí das primeiras damas, presidente do Brasil e Paraguai, chegando aí para essa visita às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. Vamos lá, professor, essa obra, essa ponte, como é que ela se encaixa nas obras, como é que ela se encaixa na integração aí da América Latina? Essa obra é interessante para a América Latina porque coloca o Brasil, que sempre esteve culturalmente, economicamente, usando uma metáfora, né, de costas para a América Latina, muito mais interessado no potencial de importação e exportação da sua costa. Né, os portos de Pernambuco até Paraná, né, e claro, de Tubarão, na Santa Catarina, voltados para importação e exportação, relações comerciais com a Europa e Estados Unidos. Com o crescimento da importância da China, né, de produção e de importação também, o acesso aos portos do Chile, que são mais eficientes que os portos brasileiros, a gente ainda está num processo de modernização do nosso sistema portuário, vai facilitar o acesso das regiões que estão mais a oeste do Brasil e como o Brasil não tem interesse, não é bem interesse, não é bem a palavra, mas tradicionalmente o Brasil não está tão voltado para o comércio dentro da América do Sul, com Bolívia, com Paraguai, nessas fronteiras, a oportunidade de você criar canais de transporte de pessoas e de cargas para utilizar os portos chilenos vai permitir uma integração do eixo central ali da América do Sul, que tem o norte do Chile, praticamente toda a Bolívia, o norte da Argentina e o Paraguai, que é uma região que tem a biologia diferente, tão diversa quanto o Pantanal Mato-Grossense e o deserto do Atacama. É uma distância ali de talvez 3.000 quilômetros ou menos que isso. Então é mais próximo você sair de Campo Grande e chegar na costa do Chile do que você ir até o Rio de Janeiro. Olha. Ou às vezes é até equidistante, né? Então o potencial turístico de trazer pessoas que desembarquem na Bolívia e cheguem ao Pantanal do Brasil, que desembarquem em Assunção do Paraguai e vão ao Pantanal, é uma forma de você impulsionar o turismo ecológico naquelas regiões, mas principalmente, talvez, a integração do escoamento da produção brasileira do Sul e Sudeste para essas regiões do Mato Grosso do Sul. É um esforço muito interessante que o Brasil tem feito em termos da malha ferroviária de norte a sul, que está sendo feita para integrar com São Paulo, várias rodovias que estão sendo ampliadas. Isso são mudanças que o Brasil só vai perceber, de fato, daqui 5, 6, 7 anos. São mudanças estruturais
que qualquer estado precisa ter na sua agenda se você quiser falar de desenvolvimento econômico. Sim. Voltando a falar um pouquinho de turismo, a gente conversou aqui antes, que o senhor conhece bem lá, além das famosas cataratas do Iguaçu, o que a gente tem lá de legal e que torna Foz do Iguaçu o segundo destino turístico do Brasil? Lá tem acessos maravilhosos. Você pode ver o que o Brasil tem de natureza e o que o Brasil tem de capacidade de construção, né? Você pode visitar as cataratas do Iguaçu, que a gente não precisa fazer nada, é só chegar e ver, né? Mas também tem Itaipu, que é um gigante representando toda a pujança do Brasil de engenharia. Claro, é uma empresa binacional, mas a iniciativa de construção e todo o impulso de construção veio do lado brasileiro por questões de estrutura que o Brasil tinha na época, nos anos 70. São 8 quilômetros de uma barragem de concreto de 120 metros de altura. Então, a gente consegue ver uma das maravilhas que o ser humano é capaz de construir, que é Itaipu, e as maravilhas que a natureza nos dá em qualquer lugar. Então, você consegue ver todo o potencial que o Brasil tem no mesmo lugar. Tem um templo budista de um grupo de imigrantes japoneses que estabeleceu lá. Tem uma mesquita, porque tem culturas árabes e islâmicas lá também. Então, ela é um segundo ponto turístico brasileiro pela diversidade que ela consegue concentrar, que todo o Brasil tem numa única cidade. Vamos falar um pouquinho de Itaipu. Qual que é a importância dessa binacional para essa obra, uma das que foram financiadas, né, pela Itaipu? Itaipu é importante. No primeiro momento, ela foi construída para garantir o suprimento de energia para a industrialização brasileira que se estabeleceu em São Paulo. Ela tem 20 turbinas. Cada turbina daquela que produz energia de Itaipu, se eu não me engano, me disseram lá que fornece energia para uma cidade de 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes. Tem 20 turbinas ali, né? O Brasil usa 10 e o Paraguai opera 10. Né? E o centro, né, dela é bem no meio do leito do rio. Ela é toda binacional, metade dos funcionários paraguaios e brasileiros. Mas os royalties da produção de energia, na própria concepção de Itaipu, devem ser voltados para a promoção do desenvolvimento cultural, social, preservação ambiental. Então, eles incentivam e financiam pesquisas de carros elétricos, de motores elétricos mais eficientes, até usinas de aproveitamento de biomassa, eles têm lá na sua planta. E a quantidade de recursos financeiros que ela gera permite ao Brasil e ao Paraguai financiarem 2 pontes sem precisar buscar recursos do Banco Mundial, por exemplo. E isso né? facilita muito o exercício financeiro. Não depende de todo ano você ter, por exemplo, do lado brasileiro, que colocar na rubrica da lei orçamentária anual o desembolso, e aí tem todas as burocracias necessárias para o desembolso de grandes obras. Está tudo concentrado dentro de uma empresa binacional, né, para facilitar todo esse processo, inclusive o dinheiro para o Paraguai e para o Brasil. Fica mais fácil de fazer todo esse trânsito. A gente tem um pouquinho aí das imagens da ponte que o presidente Jair Bolsonaro já vai visitar. São imagens ao vivo da nossa equipe que está lá nesse ponto aí esperando a chegada do presidente. A gente recebeu a informação de que o comboio, a comitiva, já está a caminho, saiu agora do aeroporto, já está a caminho desse ponto da ponte. A gente vê, esse lado é o brasileiro, não é isso, professor? A gente vê que está um pouquinho mais adiantada essa obra? Sim, o lado brasileiro está mais adiantado. Pelo que eu soube, houve alguns entraves de legislação ambiental no Paraguai para as obras correlatas ao lado paraguaio dessa ponte, que levou ao atraso talvez de 1 mês ou 2. Isso em junho, enquanto o lado brasileiro já ainda estava, como está o lado paraguaio, é o Brasil em junho. E o lado paraguaio estava na fundação. Tem vários vídeos pela internet, tem pessoas no Foz do Iguaçu estão usando plataformas das redes sociais para fazer filmagem dessa ponte. Ela vai virar um ponto turístico interessante, mas agora as obras já estão mais ou menos no mesmo nível. Minha esposa, engenheira civil, ela me contou algumas coisas, né? Foi rápido chegar nesse alicerce e essa estrutura toda, na verdade, é mais rápida de ser feita. O que vai ser mais demorado é justamente a pavimentação, a complementação da obra para preparar para o trânsito das pessoas. Esse momento de subir as estruturas é o momento mais rápido mesmo, e é possível de ver. A gente conversou, professor, o vão livre vai ter 760 metros de comprimento, não é isso? Eu também fiquei um pouco confuso. Acho que a ponte toda tem 700 metros e entre as duas torres parece que são 400 e alguma coisa. É isso mesmo, vão livre, né? Vão livre. É um gigante aí da engenharia, né? Mais um. Mais um gigante e mais um em Foz do Iguaçu.
Legal. A gente vai ter 2 gigantes. E é interessante porque você tem uma mesma ponte parecida, não estaiada, né? Mas uma ponte que está ligando o Foz do Iguaçu a Puerto Iguaçu, na Argentina. E do mesmo trevo você pode escolher, olha, se eu for para a direita eu vou para o Paraguai, se eu for para a esquerda eu vou para a Argentina. Então é muito interessante que vai facilitar mais ainda a integração dos 3 países nesse local das 3 fronteiras. Professor, vamos voltar a falar um pouquinho da relação. Olha, acho que a gente está com... Acho que o presidente Jair Bolsonaro já está próximo, está chegando. A gente tem imagens? Temos imagens aí? Pronto, temos imagens aí. A chegada do presidente Jair Bolsonaro ao local da ponte da integração Brasil-Paraguai. São imagens ao vivo que você acompanha pela TV Brasil, imagens ao vivo e exclusivas da TV Brasil, que acompanha mais essa viagem do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essa é a 4ª visita do presidente Bolsonaro à Foz do Iguaçu. Ele está aí acompanhado do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Os 2 presidentes vão visitar aí as obras dessa ponte que deve ficar pronta em 2022. Essa obra que tem aí cerca de 40%, está com 40% das obras concluídas. Bonita essa visão, né, professor? Realmente... Essa região, esse local aí de Foz do Iguaçu é bonito, que é o Marco das 3 Fronteiras. E você tem do lado brasileiro um centro de convenções ali embaixo. Eu acho que já montaram um restaurante. E é um lugar que, no lado brasileiro, não é tão aproveitado em termos econômicos, porque tem, claro, questões ambientais, de poder aproveitar melhor o espaço, mas com a chegada dessa ponte, vai facilitar esse momento. O visual ali é maravilhoso. Pegar Nossa, um pôr do sol mesmo. aqui nesse canto, tanto do lado, você pode ir para o lado argentino e ver, na noite seguinte você vai ver o pôr do sol do lado brasileiro e depois você vai do lado paraguaio. Que lindo. Mas se as imagens puderem mostrar, o lado paraguaio de Presidente Franco, desse Marco das 3 Fronteiras, é o menos desenvolvido. O marco está quase tomado pela mata que está em volta, ele fica meio escondido. Então, vai ser bem interessante mais esse ponto, vai ser um ponto turístico de fotos, né? de todo tipo de coisa, bem interessante. Estamos acompanhando aí a chegada do presidente Jair Bolsonaro, as obras, a visita das obras dessa ponte. Está tirando foto com os funcionários. Professor, voltando a falar de integração, é mais um marco na integração também de Brasil e Paraguai, essa ponte, né? É um marco que demorou mais de quase 30 anos para sair do papel, né? Essa discussão começou em 92, sobre uma nova ponte para integrar mais o país, e diversos presidentes passaram por diversas decisões de um lado e de outro, se adiou, mas o projeto existe já e vem maturando, né, há 30 anos. E é muito importante integrar mais e mais os países, porque torna mais fluida, né, a relação e o desenvolvimento das regiões. E, claro, o combate aos ilícitos também é muito importante. Você vai ter mais operativos da Polícia Federal, da Receita Federal. Isso vai ser muito, muito importante. Que o Paraguai tem mais a ganhar com isso do que o Brasil, porque o Brasil, a Foz do Iguaçu, é uma cidade que vai gerar um desenvolvimento marginal, né? Mas no Paraguai é uma segunda cidade fronteiriça que vai se beneficiar muito. A gente pode perceber que o Brasil está intensificando, fortalecendo as relações com os outros países. Ontem foi dia da amizade entre Brasil e Argentina. O presidente teve uma videoconferência com o presidente da Argentina. Isso é importante para o Brasil, né? Fortalecer essas relações, ainda mais com países que fazem parte do Mercosul. Sim, é fundamental porque são países com economias complementares. Ou seja, não adianta nada o Brasil se desenvolver dentro das suas 4 linhas, por assim dizer, e não trazer dentro desse processo de enriquecimento e desenvolvimento os países parceiros, porque se esses países parceiros tiverem em condições de pobreza ou de miséria ou de problemas estruturais, eles vão acabar exportando esses problemas para o Brasil também. Então, você compartilhando esse desenvolvimento, você compartilha o crescimento econômico para todos os países envolvidos e assim você tem uma melhor percepção das oportunidades e você começa a compartilhar esse desenvolvimento sem haver justamente os reveses, as desigualdades, minando as relações entre os países e as pessoas. A gente falou um pouquinho sobre... Era uma demanda da população há mais de 30 anos, né, essa ponte? Sim, é uma demanda do processo todo de integração para ele continuar avançando. Porque você faz uma ponte ligando 2 economias pujantes e o acesso do Paraguai ao porto de Paranaguá, lembrando que
no século XIX, o acesso ao mar foi o motivo de uma guerra, da guerra mais sangrenta da América do Sul, talvez, que é a Guerra do Paraguai. É porque o Paraguai queria o acesso ao mar para poder ter acesso aos produtos da industrialização da Europa e usou disso como motivação para a guerra. E aí não há mocinhos nem bandidos, é uma guerra. Né? E hoje há uma concentração muito interessante do uso do Porto de Paranaguá com um trânsito aduaneiro facilitado, utilizando a Ponte da Amizade. Então, desde 65, permitiu-se o acesso a um dos principais motivos de uma guerra entre duas nações, como foi a Guerra do Paraguai. Duas nações, não, 4 nações ao todo. Mas, e para o governo do Paraná também tem sido muito interessante, porque você vai ter uma integração muito forte das rodovias de leste a oeste do estado também. A gente está acompanhando aí essas imagens ao vivo da TV Brasil, da visita do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, visita as obras dessa ponte da integração Brasil-Paraguai. O presidente chegou agora há pouco à Foz do Iguaçu. Daqui a pouquinho ele vai assistir a um vídeo sobre as obras dessa ponte. E em seguida ele vai ter uma reunião bilateral aí com o presidente do Paraguai. E a gente segue aqui no estúdio conversando com o professor de Economia e Política da América Latina, Rafael Duarte, o professor que está trazendo para a gente informações, está trazendo para a gente curiosidades sobre a região, está enriquecendo aqui a nossa transmissão ao vivo. Se não me engano, eu vi ali também o prefeito de Foz do Iguaçu reeleito, o Chico Brasileiro, acho que ele estava ali também. Chico Brasileiro, temos também Ratinho Júnior, Ratinho Júnior, que é o governador. Essa é a visita do presidente Jair Bolsonaro às obras da ponte da integração Brasil-Paraguai. Essa é a 4ª visita do presidente Jair Bolsonaro à fronteira e a 6ª ao Paraná desde o início do seu mandato. A primeira viagem à Foz do Iguaçu foi em fevereiro de 2019 para a posse do general Joaquim Silva e Luna como diretor-geral brasileiro da Itaipu. A gente viu também que o general Silva e Luna faz parte também desta comitiva. Depois, em maio de 2019, o presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da pedra fundamental da ponte da integração Brasil-Paraguai, que a previsão de entrega é 2022. Professor, uma obra relativamente rápida, né? Sim, realmente muito rápida, pelas próprias propostas tecnológicas de utilização. E o interessante é que o acordo da construção da ponte foi firmado pelo presidente Michel Temer ainda em dezembro de 2018. Mas é importante lembrar que desse processo o presidente Bolsonaro já estava eleito e, claro, houve o gabinete de transição. E dentro desse gabinete, o presidente Michel Temer só assinou porque já estava alinhado com o presidente Jair Bolsonaro para que essa obra fosse continuada e executada. Né? E talvez o mérito da administração Bolsonaro é utilizar os recursos de Itaipu para facilitar justamente o desembolso, que é o que determina a velocidade de qualquer obra desse porte. O general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro da Itaipu, sendo construídas, demonstrando que está tudo interligado e que alinhamos bem com o nosso governador Ratinho Júnior, de modo que as obras são todas integradas, até a boiadeira. A BR que o senhor teve recentemente aqui para lançar, então está tudo integrado dentro de um contexto. E também dando a visão do andamento da ponte, que chega perto de quase 45% da construção. Terminado isso, são 4 minutos apenas, o nosso engenheiro está aqui, o André, ele vai fazer uma apresentação muito rápida de caráter técnico e também responder perguntas se houver necessidade para o interesse dos senhores. Então, dito isso, acho que podemos já objetivamente passar para o nosso filmete. Muito obrigado.
Nas décadas de 1970 e 1980, a construção da maior hidrelétrica do mundo uniu dois povos, brasileiros e paraguaios. Itaipu é símbolo de integração e desenvolvimento. Agora a história se repete com a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, sobre o Rio Paraná. Um sonho de mais de 30 anos que saiu do plano das ideias e se converteu em ações concretas. A obra estratégica vai inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento econômico para a região. Localizada entre Brasil e Paraguai e próxima à fronteira com a Argentina, a nova ponte vai desafogar o fluxo de cargas e passageiros que passam pela Ponte da Amizade e aliviar o tráfego de veículos pesados e caminhões pelo centro das cidades de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, com a construção das novas perimetrais. O projeto inclui ainda 2 aduanas. Do lado do Paraguai, a perimetral vai ter 35 quilômetros, da ponte à Ruta 7. Do lado de cá, no Brasil, a perimetral leste conecta a Ponte da Integração à BR-277, que cruza o Paraná e vai até o Porto de Paranaguá. Também interligada à Ponte da Integração e à Perimetral Leste, temos a BR-469, conhecida como Rodovia das Cataratas. É a principal ligação com o Parque Nacional do Iguaçu, um dos atrativos mais visitados do Brasil. Itaipu e o governo do estado do Paraná já assinaram a ordem para a duplicação da estrada, que também leva ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Aqui, mais investimentos vão preparar o aeroporto para se tornar um hub, centro de distribuição de voos, desde a duplicação da via de acesso até, principalmente, a ampliação da pista de pouso e decolagens e das áreas de embarque e desembarque. É o Destino Iguaçu bem preparado para receber ainda mais turistas de todo o mundo. Além disso, atendendo à diretriz do governo do presidente Jair Bolsonaro, a Itaipu investe em uma série de projetos estruturantes, essenciais ao Paraná, ao Brasil e, por consequência, a todos os países da região. Mais do que o seu entorno, Itaipu investe na reforma de 48 quilômetros da Estrada Boiadeira, na região noroeste do estado. Em parceria com o governo do Paraná, a usina ajuda a tornar mais robusto o sistema logístico paranaense e dá o passo para o tão sonhado projeto futuro da Rota Bioceânica, ao ligar os portos de Paranaguá e Santos, no Oceano Atlântico, ao porto de Antofagasta, no Chile, no Oceano Pacífico. E assim se integra a terceira ponte entre Brasil e Paraguai, que vai ligar Porto Murtinho a Carmelo Peralta. A obra será construída com recursos da Itaipu Paraguai. Itaipu Binacional, o amanhã já começou. Bom dia a todos. Agradecer a presença dos presidentes Jair Bolsonaro e Mário Benício do Paraguai e cumprimento a todos os presentes, demais autoridades. E dizer também que é uma honra para nós, do consórcio da empresa Construbase, Construtora Cidade e Construtora Politec, estar fazendo um dos maiores empreendimentos atualmente no Brasil. É uma grande honra para nós saber que estamos fazendo para Foz do Iguaçu mais um grande monumento, não só de integração econômica e social entre os dois países, mas também de uma grande atração turística que nós vamos ter aqui. Essa ponte está nos levando a desenvolver as maiores tecnologias brasileiras, algumas coisas importadas, tudo que tem de melhor na engenharia hoje está sendo executado aqui nessa ponte. É uma ponte de 760 metros de extensão, ela tem o maior vão livre sendo executado no Brasil, com 470 metros, a ponte estaiada de maior vão livre da América do Sul. Ela tem 20 metros de largura para 2 passagens de veículos, mais acostamentos e passeio. E estamos desenvolvendo aqui algumas tecnologias de última geração. Essa estrutura que os senhores estão vendo aqui, ela vem sendo executada aqui e sendo empurrada. A cada 30 metros a gente empurra até ultrapassar o pilar principal.
O pilar principal que os senhores viram lá, ela está executada 1/3 dele, 60 metros. Vai subir mais 124 metros para ligar os estais na estrutura. Essa estrutura é de concreto e a intermediária, o vão livre, é mista concreto-aço. Então, a gente está com muito orgulho, saber que é tudo brasileiro, uma tecnologia que aqui. Temos hoje cerca de 500 funcionários trabalhando diretamente, 85% deles é da região aqui, então estamos gerando empregos diretos e aproximadamente mais 1.500 empregos indiretos. Por isso o agradecimento ao governo de estar investindo numa grande obra. Agradecer essa grande parceria que fazemos parte, Itaipu, Governo do Paraná, Ministério do Transporte com o DENIT e o Governo do Paraguai, que nos apoia na execução do outro lado. Lá temos fornecedores paraguaios também. Então, tecnicamente, essa obra nos exigiu muito controle. Desenvolvemos aqui uma tecnologia nova no DENIT, que é fazer um estudo através de fio de solo. Essa ponte todinha, com todo esse peso, está diretamente ligada ao solo. A qualidade do solo aqui é tão boa que não precisa de fundação, ela é fundação direta. Então, essa é a característica dessa obra. Grande, tecnicamente super diferente, exige da gente uma turma muito especializada. Temos engenheiros aqui com 70 anos experientes e engenheiros de 30 anos que também estão nos auxiliando e aprendendo para o futuro dessa nação. Era isso que eu queria dizer. Se vocês fizerem alguma pergunta, eu estou à disposição. É por aí. Tá bom? Obrigado. Bom dia, satisfação muito grande estar aqui, pisando esse solo do Paraná do meu amigo Ratinho Júnior. E aqui temos um casamento perfeito, Brasil, Paraguai, Paraná. O nosso bom relacionamento, o nosso excelente relacionamento só pode produzir frutos como esse. É orgulho para todos nós estar participando dessa obra de integração Brasil-Paraguai. Paraguai não é nosso vizinho, é nosso irmão. E estou muito honrado, Marito, e mais uma vez comparecer aqui e te encontrar. Você é um presidente que se preocupa e trabalha de fato pelo seu povo. E tem como lema democracia e liberdade. Bens maiores de que qualquer povo pode esperar um dia. Vejo ali humildes funcionários, trabalhadores, estão aí demonstrando felicidade em trabalhar. Nada mais dignifica o homem do que trabalho, marido. É o que nós precisamos. Nós temos internamente os nossos problemas. Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Você fez o mesmo aqui no Paraguai, aqui do lado. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. E temos que ter a coragem de tomar decisões, Ratinho. Você, como chefe do executivo, tenho certeza que muitas vezes você fica preocupado, logicamente, com a decisão que vai tomar. Mas, Marito, pior que uma decisão, até mesmo mal tomada, é uma indecisão. Nós temos que decidir. Nós temos que operar pelo nosso povo, pelo nosso país. E assim sendo, essa presença nossa aqui bem demonstra o compromisso de todos nós com a nossa pátria. Porque fazendo pelo Paraná, faz pelo Brasil. Fazendo pelo Paraguai, também faz para o Brasil. Que nós queremos vizinhos fortes, vizinhos que possam cada vez mais somar conosco. Sempre com um grande ideal pela frente. Democracia e liberdade. Assim sendo, muito obrigado a todos por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por essa missão. Um abraço a todos. Entendido aí?
Bom, essa foi aí a visita, as palavras do presidente Jair Bolsonaro nessa visita às obras de integração da ponte Brasil-Paraguai. O presidente está se preparando aí para a foto oficial, né, que vai ser tirada agora. Essa, então, é a foto oficial da visita dos dois presidentes às obras da ponte da integração Brasil-Paraguai. O presidente Jair Bolsonaro acompanhado do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Logo depois dessa visita, os presidentes eles vão se deslocar para o Hotel Recanto, onde haverá uma reunião bilateral e, em seguida, um almoço com outras autoridades. Eu vou seguir aqui no estúdio com o professor Rafael Duarte, que é professor de Economia e Política da América Latina. Professor, depois da ponte pronta, que a previsão é 2022, dali em diante, que ações devem ser tomadas para efetivamente se permitir essa integração, que é o grande objetivo dessa obra? Exatamente. A integração, ela é o objetivo final, mas essa integração é um processo contínuo, né? Cada vez mais integrado e sempre buscando mais integração. Então, talvez, dentro da agenda dos dois presidentes, deve ser discutido quais políticas vão ser principais para fomentar esse ganho cultural, social e principalmente econômico. Então, talvez um dos pontos interessantes seja uma rota turística Mercosul utilizando as missões jesuítas, que é um ponto interessante para a Argentina, para o Paraguai e para o Brasil. Tem os 7 povos das missões, historicamente, todo mundo que estudou a história do Brasil aí vai lembrar, talvez brevemente, porque a história é muito rica. O acesso, essa ponte vai permitir diretamente a Rota das Missões do Paraguai, que talvez dos 3 países seja o que menos estruturou a visitação. Mas também tem que haver uma política de fomento ao emprego dos dois lados, a facilitação de empregos de um lado e de outro, o esporte e, claro, o trânsito aduaneiro facilitado vai ser muito importante. Então, não basta só construir a ponte, você tem que estabelecer quais políticas para fomentar o ganho econômico que ela vai permitir. Você que sintonizou agora na TV Brasil, você está acompanhando ao vivo a visita do presidente Jair Bolsonaro às obras da ponte da integração Brasil-Paraguai. O presidente chegou acompanhado do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Eles acompanharam a apresentação de um vídeo mostrando toda a obra. O presidente Bolsonaro está recebendo ali algumas informações, acompanhado do presidente da Itaipu Nacional, o general Joaquim Lune Silva. Está acompanhado ali também do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Essa ponte aí que vai fazer mais uma ponte de integração entre Brasil e Paraguai. E aqui no estúdio com a gente, o professor Rafael Duarte, de Economia e Política da América Latina. Professor, a gente conversou um pouquinho, a gente falou sobre a Argentina. Como é que a Argentina vai se beneficiar disso? A Argentina vai se beneficiar porque parte da produção agrícola daquele quintão do Nordeste da Argentina vai poder transitar também via essa ponte até os portos do Chile, muito mais rapidamente do que talvez interno. E também o fluxo, o acesso, né, aos turistas que podem descer em Assunção e passar para esse marco das 3 fronteiras, mas a intensificação de pessoas e, claro, você perdendo menos tempo no trânsito de uma ponte para o Paraguai, você ganha em tempo disponível no seu turismo para visitar a Argentina. Aqui em Porto Iguaçu tem cassinos, tem culinária, tem produtos artesanais muito bem feitos, doce de leite, salame, tem queijos, é uma delícia. Que legal. Visitar ali, claro, a carne argentina, a culinária, né, de carne bovina da Argentina também facilita muito. Então, é mais uma ponte que vai facilitar o tempo que o turista pode destinar às atrações e não passando de uma ponte para outra. São imagens ao vivo, você continua acompanhando aí com a gente essa visita do presidente, agora ele está tirando foto. Ele cumprimentou logo ali em cima os funcionários da obra, uma obra que gerou aí bastante emprego, principalmente nessa pandemia, né, professor? Geração de emprego aí foi importante nesse momento.
só de empregos, mas se você olhar os insumos necessários, né, para você comprar, você está trazendo, eu acho que foram citadas 3 construtoras, e elas precisam montar a base em Foz do Iguaçu por 3 anos. E essa base montada vai demandar consumo de energia, vai gerar imposto, vai trazer pessoas de alta competência, trabalhadores, mão de obra muito especializada, vão para a cidade também. Os estagiários das universidades, por exemplo, vão poder ter acesso. Imagina os estudantes de engenharia que estão em Foz do Iguaçu, o que eles vão aprender. Então, tem um spin-off de benefícios que vão além de simplesmente geração de emprego, geração de imposto. Você tem o contato tecnológico muito bom e o desenvolvimento de novas tecnologias que uma ponte estaiada dessa vai necessitar, né? É isso, geração de emprego e de renda para a região. E, se eu não me engano, o Paraguai está em conversa com a Argentina, porque tem uma segunda hidrelétrica que o Paraguai se utiliza do rio, acho que é o Rio Paraguai mesmo, que desce do lado oeste, fazendo a fronteira de Assunção com o lado argentino. E de lá também existem royalties dessa produção de energia que podem ser usados para uma ponte que vai ligar do outro lado, que a gente percebe que juntam os 2 países e depois continua descendo o Paraguai e a Argentina, fazendo fronteira. Uma segunda ponte pode ser feita lá e aí toda aquela região vai ter uma facilitação de trânsito muito boa. Bom, então o presidente Jair Bolsonaro participou ali dessa cerimônia de visita às obras, participou ali de uma cerimônia para mostrar, acompanhou um vídeo e agora ele está se deslocando. Ele está se deslocando para uma reunião bilateral com o presidente do Paraguai. Bom, professor, considerações finais. Eu acho que é muito importante a gente ver, né, esse tipo de coisa saindo do papel. A última vez que houve todo esse esforço foi naquele grande movimento no governo brasileiro nos anos 70 para o desenvolvimento e os benefícios são colhidos até hoje. Então, é um marco interessante todo o esforço que o governo tem feito na infraestrutura para ligar as pessoas e ligar as coisas e a economia do país, junto agora com os nossos parceiros e amigos vizinhos. Eu acho que a gente vai colher esses frutos ainda por uns 30 ou 40 anos, continuando essas obras, não só com a ponte, mas todas as rodovias e novas pontes que vão ser feitas também. Acho que é muito importante. Que bom, integração aí está na frente. Professor Rafael Duarte, professor de Economia e Política da América Latina, muito obrigada pela sua participação aqui nesse programa da TV Brasil. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Renata. É um prazer. Estou aqui à disposição sempre que precisar. Muito obrigada, professor. O prazer é nosso. E olha, vamos terminar com umas imagens de drone. Nós temos umas imagens lindas de drone sobre essa bela construção sobre o Rio Paraná. É isso, obrigada pela sua companhia aqui na TV Brasil. Nos vemos numa próxima. Até lá, gente. Tchau, tchau.